porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Pode tomar assim. Ministrar a palavra do Senhor não é uma tarefa fácil. Só quem já tem a oportunidade de subir no púlpito ou de levar a palavra compreende isso que eu estou falando. Não é fácil. E quando você é pega de surpresa, o nervoso o coração acelera ainda mais. E não é crise de ansiedade, é porque a responsabilidade é grande. Porque eu costumo falar que quando no colégio ou no curso, se a gente for apresentar um trabalho, ainda se a gente vai nervoso, a gente consegue usar uma palavra sinônima. A gente dá aquele improviso e consegue atingir a meta. Mas na palavra de Deus não é bem assim. Para falar da palavra do Eterno não tem palavra sinônima, não podemos dar jeitinho, não podemos improvisar. Nós temos, a responsabilidade é tão grande que nós precisamos estar atentos para transmitir exatamente o que o Senhor tem para falar conosco. Então é verdade que o coração acelera, a gente fala: coração, acalma aí. A perna que bateu na hora de Jesus, acalma a perna. Mas o coração acelerado, com a perna batendo, com frio na barriga, se tem timidez, vai tímido mesmo. Se está nervoso, vai com nervoso mesmo. O que nós não podemos é deixar de falar da palavra do Senhor. Se você tem um chamado, exerça o chamado que o Senhor tem colocado na sua mão. Se o Senhor te chamou para ministrar, ministre para a glória de Deus. Não, mas eu não sei falar. Jeremias também falou que não sabia falar. Mas se o Senhor te chamou para ministrar, ministre. O que o Senhor tem colocado na tua mão? O que o Senhor tem te prestado? Qual a ferramenta que o Senhor tem colocado na tua mão? O Senhor tem chamado o seu povo para ministrar, para não recuar. Porque o Senhor nos chamou para poder fazer a vontade do Senhor. E eu orei e comecei a falar: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nessa sexta-feira? E o Senhor, Ele colocou no meu coração, deu aquele brado forte no meu coração: cisterna. E começou a falar forte: cisternas rotas. E o Espírito Santo me trouxe a lembrança. Já tinha bastante tempo que eu não tinha lido esse versículo, mas veio aquela lembrança. E o Senhor começou a palestrar comigo uma passagem forte, uma passagem que nós conhecemos, onde Jeremias ele é enviado a Jerusalém para repreender sobre... Foi um período onde o povo de Israel estava se rebelando, onde um período onde o povo de Israel estava distante do Senhor, um período onde o povo de Israel estava cultuando outros deuses, um período onde o povo de Israel estava cometendo situações que não estavam agradando o Senhor. Então chama Jeremias para poder corrigir, para falar com o povo. E o Senhor ele falou comigo dentro desse versículo, onde o povo fala que o povo ele deixou de adorar Jesus Cristo, aquele que é a fonte de água viva. E o povo ele resolveu cavar. O versículo ele é bem claro quando vai falar que o povo ele começa a cavar para si cisternas rotas. E uma cisterna ela é feita para poder usar de reservatório de água. E uma cisterna rota, o que é cisterna rota? Uma cisterna rota é uma cisterna seca, abandonada, uma cisterna
água ia vazar. E por ser uma cisterna seca, ela servia como cárcere. E nós temos de exemplo, no caso de José, que foi lançado numa cisterna rota, que está em Gênesis 37, e no capítulo 38 de Jeremias também foi lançado numa cisterna. E o Senhor, ele começa a falar comigo. O povo, enquanto ele estava adorando ao Senhor, estava buscando a fonte, estava bem. Aí Deus ele começa a abençoar o seu povo, porque ele é misericordioso. Quando nós buscamos ao Senhor, ele abençoa. Quando nós adoramos ao Senhor, ele abençoa. Só que quando Deus começa a abençoar, o povo ele começa a relaxar. Ele começa a ser influenciado. Ele começa a cultuar outros deuses. Aí o céu olha assim. Sabe como a gente vai, o céu balança a cabeça? Não é dessa maneira. Eu preciso levantar um profeta. Porque não é bem assim, não é dessa maneira. Eu não quero meu povo. O povo ele decide abandonar a fonte e começa a acabar suas próprias cisternas. E o Senhor, o mais lindo, que dentro desse capítulo, Deus ele se apresenta como fonte de água viva. E muitos, já trazendo para os dias de hoje, para poder resumir o tempo, que a hora não nos espera, já trazendo para os dias de hoje, o povo ele estava deixando de adorar Jesus, que é a fonte de água viva. O povo estava abandonando o Senhor para poder cavar os seus próprios poços. Em outras palavras, o povo ele estava cavando os seus próprios reservatórios. O povo ele estava cavando seus próprios reservatórios e estava seguindo seu próprio caminho. Trazendo para o lado espiritual. Quem cava um poço, uma cisterna rota, é bem aquele que ouve a palavra, mas não guarda. Aquele que recebe, porém não pratica e não segue a palavra. Aquele que cava uma cisterna rota é aquele que até tem experiência com Deus. Porém, apesar de viver uma certa experiência com Deus, ele continua vazio. Por que ele continua vazio? Porque naquele momento ele tem uma experiência com Deus. Mas por ser uma cisterna rota, ou seja, por ter rachadura, aquilo que ele recebe, ele vaza. Ele tem rachadura. Ouça bem, entenda o que o céu está falando conosco nessa noite. O Senhor ele não nos chamou para ser como uma cisterna rota. O Senhor não nos chamou para ser um vaso com rachadura. Falando bem claro, o Senhor não nos chamou para poder deixar escapar aquilo que recebeu. Ele não quer que venhamos ser cristãos de momento para estarmos aqui no culto, receber a presença do Espírito Santo e passar uns dias ou sair do culto, a gente perder aquela presença que recebemos, aquela essência que nós recebemos no culto gostoso, onde o Senhor batiza, renova, mas às vezes nós recebemos tanto do céu. E por algum descuido, termina o culto, você perde, porque é uma cisterna rota, porque tem rachadura. Mas nessa noite o Senhor está falando, ei, não deixa nenhuma rachadura não. Não perca aquilo que você recebeu do Espírito Santo. O Senhor está alertando, irmãos. Verifica se o teu vaso tem rachadura, para que você não venha perder aquilo que você recebeu do céu. Talvez você quisesse receber uma palavra. Talvez você entrou aqui nessa noite a um culto de libertação, a um culto da vitória. Talvez você entrou aqui, eu quero ir fazer um propósito para que o Senhor abra a porta, para que o Senhor cure. Eu quero entrar nesse culto porque eu preciso receber uma vitória, quero fazer um curso, uma faculdade. Eu não sei qual a vitória que você recebeu nessa noite. E Deus tem bênção na sua vida, tem. Porque aquele que busca, recebe. O que bate, a porta se abre. Quando você busca com sinceridade, ele faz. Mas essa noite, em primeira mão, o Senhor está falando, não
o outro se rompa. Se rompe porque não suporta. Aí aqui o Espírito Santo fala. Nós, quando aceitamos a Cristo, a palavra fala, venha como estás. O Espírito Santo, ele está debaixo da terra. Mas conforme nós buscamos a presença do Espírito Santo, conforme nós caminhamos a presença de Deus, a palavra do Eterno, a presença de Deus, ela nos transforma, ela nos molda, ela nos prepara para morar no céu. E nessa noite ele está falando isso, ele está nos preparando para não perdermos a essência, para não perder aquilo que o céu está nos entregando nessa noite, para que quando terminar esse culto, nós não perdemos o azeite que o Senhor está derramando. Porque nessa noite tem um azeite descendo do céu para os nossos vasos, para nossa alma. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor está falando, esse azeite que você recebeu nessa noite, não perca quando terminar esse culto. Aleluia. Se tem alguma rachadura no teu vaso, peça agora. Começa a verificar onde tem rachadura, para que o Senhor possa botar o seu vaso, tirar essa rachadura, transformar a tua vida, para você não perder a essência. Existem 3 níveis de relacionamento com Deus. Quem anda com Deus, quem vive com Deus e quem está. E quando o Espírito Santo habita dentro de nós. Em Joel, vai falar que do meu Espírito derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E nós vemos que em Atos vai estar escrito: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. 2 versículos parecidos, muda por uma letrinha. Talvez, numa leitura rápida, poderemos até pensar: pode ter sido um erro de ortografia na hora de uma escrita. Mas quando nós começamos a meditar no contexto, nós podemos entender: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Qual é a diferença? Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É uma promessa dos últimos dias. Qualquer pessoa pode receber do Espírito, mas nem todos recebem o Espírito. Nem todos estão prontos para receber o Espírito. Mas todos podem receber do Espírito. Ou seja, aí nós entendemos, quando talvez você já tenha ouvido. Nós ouvimos, talvez você tenha ouvido alguém falar: nossa, mas fulano anda assim, xinga, é da igreja, tantos anos, mas xinga, não dá um bom testemunho, mas é da igreja. Aí outra pessoa vai falar: o testemunho dela não é muito bom, o testemunho dele não é muito bom, mas Deus usa fulano, entrega visão, entrega revelação, Deus usa na profecia, é Deus, porque quando entrega se cumpre. Aí nós paramos para imaginar: mas ela não recebeu do Espírito Santo? Sim. Recebeu do Espírito Santo, mas não recebeu o Espírito Santo. Qual a diferença? A diferença
nós podemos ir até o fim. O Senhor, Ele fala conosco nessa noite. Tampe todas as vestes. Aí o Espírito Santo, Ele nos lembra Neemias, para finalizar. Neemias, que é uma passagem bem conhecida, em Neemias 6, se não me falha a memória, onde ele vai falar que Neemias, ele vai reconstruir os muros. Todos tinham sido destruídos, os muros. E quando Neemias toma aquela atitude para reconstruir os muros, teve pessoas para poder paralisar a obra? Teve. Teve pessoas tentando fazer ele descer? Teve. Mas a resposta de Neemias foi: eu não vou descer. Porque se eu descer, a obra para. Eu não vou descer enquanto eu não terminar essa obra. Neemias, ele sabia a missão que precisava ser concluída. A missão que o Senhor colocou na tua mão, faça com amor. Tampe todas as brechas. Aonde tem uma brecha, tampe. Não deixe o inimigo te acusar. Não deixe ser escandalizado o Evangelho. Seja sal da terra e luz do mundo. Não deixe escapar a unção que o Senhor derrama sobre a tua vida. Cada momento que nós buscamos ao Senhor, que nós entramos na casa do Senhor, o Senhor recebe. Quando nós começamos a adorar com sinceridade, Ele nos enche com a sua presença. Nós recebemos o Espírito Santo. Mas ao sair daqui, não perca essa presença, não perca a essência, não perca o azeite que o Senhor derramou na tua lamparina. Não deixe nenhuma rachadura, porque está bem pertinho para o Senhor voltar. Para finalizar essa mensagem, deixar um alerta, onde o Senhor tem falado: cada vez que você subir em cada púlpito, cada vez que você for levar a minha palavra, não deixe de alertar o meu povo que eu estou voltando. Assim o Senhor mandou. Então assim eu quero ser falado. Porque o Senhor manda, nós precisamos obedecer. Igreja, Jesus, Ele está voltando. Cada vez que nós ligamos a televisão, o sinal está tão presente, só não enxerga quem não quer. Quando os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quando nós vamos saber quando vai estar próxima a tua vinda? Quando aumentar as guerras, a fome, as enfermidades, e nós já não estamos vendo isso acontecer? Cada dia, cada mês, cada ano que passa, que se rompe, cada vez mais está aumentando o número de mortes. Depressa, uma mãe que deveria amar o seu filho, quantas mães, ao invés de amar, de cuidar do seu filho, está tirando a vida do filho? O pai matando o filho matando o pai, matando os filhos. A família que deveria amar está um matando o outro. Quantas das vezes nós vemos até pessoas matando um, matando o outro para poder se alimentar, porque a fome tem aumentado, assolado quantos lugares do país. Só a gente abrir, claramente a gente já vai ensinar a se cumprir. Não tem mais tempo de falar. Deus falou que eu tenho um chamado de ministrar, mas eu estou cansada hoje, eu vou falar hoje, eu vou falar que não dá não. Deixa para ministrar amanhã. Eu vou descansar e vou deixar para ministrar outro dia. Deus falou que te chamou para levar a palavra. Tem chegado a oportunidade, não perca a oportunidade. Porque uma oportunidade perdida, rejeitada, não volta atrás. Pode chegar outra, mas aquela não vai voltar. Não perca a oportunidade. Se o Senhor te chamou, pregue. Se o Senhor te chamou, pregue com a palavra, não pregue com louvor, pregue com seu testemunho. Porque o verdadeiro cristão, ele prega até de boca fechada. Nós entendemos isso quando o apóstolo Paulo vai falar: pregue em tempo e fora de tempo. Quem pode pregar 24 horas no dia? Porque em tempo e fora de tempo é 24 horas no dia. Ninguém pode
seja sal da terra. Quando você estiver no seu trabalho, toma um testemunho, a ponto de com a boca fechada, sem precisar se pronunciar, sem precisar falar que é um cristão. As pessoas vão se falar: opa, aquela nova funcionária ali é homem de Deus, é mulher de Deus. Aquela ali eu vejo a diferença, ela é diferente. Não precisa nem abrir a boca para falar que é cristão. Que possamos fazer a diferença, ser sal da terra e luz do mundo, porque Jesus ele está voltando. A qualquer momento ele vem, com som de alarido, com trombeta de Deus, ele vem. Ficar apercebido, não perca a essência, não perca o azeite que hoje é derramado aqui no Paraíba. O Senhor está. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Porque vai chegar o dia que essa porta vai fechar. Deus eterno. Hoje a porta está aberta para quem quiser entrar, pedir um socorro, pedir ajuda em oração. Mas vai chegar um momento que a porta vai chegar. Vai chegar um momento que para quem ficar, vai falar: opa, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê minha avó? Cadê meu filho? A palavra de Deus, acho que é Mateus 24, versículo, fala: ai das grávidas. Irmãos, você já parou na profundidade quando a palavra fala ai das grávidas? Porque uma criança tem pecado? Não. Jesus voltar no momento que uma pessoa, uma mulher estiver grávida, a criança vai ser arrancada do ventre. Aquela pessoa, ela vai sentir a dor do parto e logo vai ficar sem o seu filho, porque a criança vai ser matada e ela vai ficar chorando 2 vezes por ficar sem o seu filho e por ter ficado. Então, o Senhor está alertando a igreja: endireitai as vossas veredas. Igreja, não perca o azeite, não deixa perder o que o Espírito Santo te deu nessa noite. Aleluia, Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala para a igreja. E o Senhor nessa noite está falando: não perca o que o Senhor está te entregando. Aleluia, Não deixe Jesus. passar desapercebido. Não faça como o Glória a Deus. se espera em outras palavras, o povo chama dessa maneira. Deus usava Jeremias, Deus usava os profetas, estava entrando por um ouvido e estava saindo pelo outro. O Senhor levantava o profeta, levantava outro profeta, e o povo estava de qualquer maneira. Só para reforçar essa memória, quantas das vezes o povo foi cativo? Não foi uma vez, não. Moisés não foi o único libertador, não. Deus levantou mais um libertador, mais um juiz, onde o povo se afastava, estava longe de Deus, e Deus se fazia. Quando a situação estava crítica, o povo se lembrava de Deus. E se um dia vamos clamar ao Senhor, Deus levantava um novo libertador. É diferente nos dias de hoje. Deus está alertando. Deus ele permite situações para se convertermos, para se voltar a Deus, para orar mais, para buscar mais, para se consagrar mais. Como diz o louvor: ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santificar, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santificar. Não tem tempo para perder, é tempo de se voltar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ouça o que o céu fala para você. Jesus ele está nos aconselhando nessa noite, nos alertando. Aleluia. E ele te ama. E porque tem um céu de glória que foi preparado para nós. Irmãos, eu creio que não vai ser preparado, não. Já foi preparado. Já está tudo pronto. É só o Aleluia. Glória a Deus. Se Jesus voltar nessa hora,
Aleluia. Não fique distraído. Fique atento para desfrutar. Nem olho viu, nem ouvido ouviu o que o Senhor tem preparado para o seu povo. Viva como nos dias de Noé. Coma, beba, curta a sua família, cuide da sua família, porque é bíblico. Antes de você fazer, dê amor para os seus filhos, cuide mesmo, aproveite cada momento, mas sem se esquecer que em qualquer momento ele vem. O que Aleluia. no céu é ligado na terra. O que é ligado na terra também será ligado no céu. A qualquer momento ele vem. E acerta essa oportunidade em nome de Glória a Deus. Aleluia.